primeiro eu preguei em casa para mim mesmo. O segundo eu estou pregando aqui, cantando, mas meditando. E agora chegou a hora de entregar, né? Entregar o que Deus tem comunicado no meu coração. Eu quero agradecer a minha família, Rian Lucas, Poliana. Quero agradecer a presença da minha linda sogra, né, que está me acompanhando, eu e minha esposa. Muito obrigado. E a minha célula. Fiz o convite. Estou tendo a honra de ver alguns deles aqui, mas eu creio que aqueles que não estão aqui estão em oração. Mas isso é bom, isso é divino, isso é extraordinário. Então, meus queridos, nós estamos numa série de mensagens intitulada Família, um design divino. Família, um design divino. Se eu desse para vocês um papel para você desenhar a tua família, com certeza você ia se atentar em números. Eu tenho esse papel e minha família são 5 pessoas. Você ia se debruçar e não esquecer nenhum, números. Mas a família, que é design divino, é detalhes. Não é números, é detalhes. Então, a tua família é um detalhe divino. A minha família é um detalhe divino. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o poder de um sacerdote. Abre a sua Bíblia no livro de Gênesis. Capítulo 6. Verso 18. Amém? Lá em Gênesis capítulo 6, verso 18, diz assim: Mas contigo estabeleceu um pacto. Extrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres do teu filho contigo. Aqui está falando da vida da família de Noé. Vocês já viram falar na Bíblia sobre a vida de Noé, a construção da arca? Eu creio que todos vocês já ouviram falar. Deus faz um pacto com Noé. E esse pacto que Deus faz com Noé, ele manda Noé construir uma arca. Uma arca a qual ele ia colocar seus 3 filhos, sua esposa, e também ia colocar a esposa dos seus filhos. Interessante que a gente vai ver que o poder de um sacerdote, ele está na submissão. Porque Deus fala com Noé e diz para Noé que era para ele construir a arca. O que foi que Noé fez? Porque a arca nunca havia chovido. Foi a primeira vez que se viu falar de chuva. Mas Deus disse para Noé: Noé, constrói uma arca que haverá um dilúvio. E Noé vai e constrói uma arca e falando para o povo. Estava fazendo uma pesquisa. Sabe quanto tempo aproximadamente a arca demorou para ser construída? Aproximadamente 100 anos. Olha só o tempo que Noé começa a construir essa arca. E olha o tempo que ele venha falando, mas você vai perceber que, você vai ler o capítulo
6, você vai percebendo que aquele povo que estava naquela cidade, naquela época, eles não levavam a sério, porque nunca havia chovido. Mas quando você prepara uma arca, você está preparando, está se esperando o quê? Chuva. E uma das coisas muito interessantes que eu achei fantástico, é que a gente vai ver que no 7 diz: Deus se ira com a criação, com a humanidade. Porque aquele povo era um povo incrédulo, que não acreditava em Deus, se dava em casamento de qualquer jeito, não se submetia, vivia de qualquer jeito. Mas Deus, ele diz assim, ó, constrói a arca, mas está estabelecido um propósito para quem está dentro da arca. No seu lar, não é diferente. Você tem um lar e dentro do seu lar existe um propósito. O propósito divino. A sua família é um propósito divino. E sobre você há uma responsabilidade. Prepare uma arca e coloque a sua família dentro. Então, o primeiro ponto para nós conversarmos: como ser um sacerdote em meu lar. Sendo obediente a Deus. Como ser um sacerdote no meu lar? Sendo obediente a Deus. Será que nós temos sido obedientes a Deus como Ele tem mandado? Noé foi obediente a Deus. Porque Noé não questionou, em momento algum, o que Deus tinha mandado ele fazer. Noé não questionou, Noé simplesmente pegou, se submeteu e fez. Porque Noé falava com Deus e Deus falava com Noé. E hoje, o próprio Deus está falando comigo e com você. Agora, resta saber se nós estamos preparados para obedecer. Falado, Deus tem falado. Mas talvez nós não temos sido como Noé. Nós não temos se submetido. Gênesis 6, 22. Assim fez Noé, com somente a tudo que Deus lhe ordenaram. Então, Noé fez tudo que Deus o ordenou a Noé fazer. Então, meus queridos, se nós quisermos ter sucesso, se nós queremos ter uma família estruturada, se você quer que a sua arca da sua casa seja próspero, seja íntimo de Deus. Sem intimidade com Deus é impossível ter uma arca, ter um lar feliz. Então, a submissão é uma coisa fantástica. Porque uma submissão, a primeira coisa que você precisa matar é a si próprio. Sabia? Que a primeira coisa na submissão você precisa matar a si próprio. Porque você tem que se matar o quê? A tua própria vontade para viver aquilo que Deus tem falado. E hoje o maior desafio da nossa vida é fazer isso. O maior desafio da nossa vida é fazer isso. Porque às vezes nós estamos tão acostumados com uma vida ao qual nós levamos, que nós achamos, se eu fizer isso aqui bem que Deus está mandando, isso é tão ruim, difícil, mas eu quero dizer para você, é difícil, mas é o correto. Amém? Quem não sabe obedecer, nunca será exemplo para os que estão sobre a sua liderança. Já viu aquele ditado? Que tem assim, que o povo diz: faça o que eu te mando, mas não faça o que eu faço. Às vezes, nós bebemos e, meu filho, mas você não bebe, não pode beber.
Às vezes fuma, meu filho, mas você não pode fumar. Meu querido, como se nós somos o exemplo para os nossos filhos? Então nós não podemos, se eu quero consertar algo na vida da minha família, primeiro tem que começar por mim. Se eu não estiver hábito a me submeter para ver que eles veem a diferença em mim, provavelmente eu falando, eles não vão obedecer. Porque ele diz assim, ei, você manda eu fazer isso, mas você não faz. Eu estou apenas ali copiando. E você vai perceber que Noé, ele não questiona, ele simplesmente faz o que Deus manda. Talvez hoje Deus está mandando você fazer grandes coisas. E você ainda está em dúvida. Jesus deixou claro que anda com Ele, explica e obedecê-lo incondicionalmente. Quem anda com Jesus, Jesus deixou bem claro, que anda com Ele implica em obedecê-lo incondicionalmente. Você tem andado com Jesus? De verdade. Você tem andado com Jesus? Segundo ponto. Como ser um sacerdote em meu lar? Sendo íntegro. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. E eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. E entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã, Jafé. Como ser um sacerdote em meu lar? Sendo íntegro. Gênesis 6:9. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Uma das coisas muito interessantes é que Noé vivia numa geração pervertida, uma geração ao qual não se submetia a ninguém, se dava em casamento de qualquer jeito. Mas no meio daquela geração, Noé não se deixou se corromper. No meio daquela geração, Noé separou e conduziu a família dele no melhor caminho. E hoje não é diferente. Hoje nós precisamos ser dessa forma, ser como Noé. Essa geração de hoje é uma geração que está bem difícil. Mas eu quero dizer para você que eu e você precisamos nos destacar, fazer a diferença e ser diferente. Ser como Noé. Se unir, mas não se misturar. A tua família, se você está aqui hoje, é porque a tua família é a família que Deus estabeleceu para fazer diferente. E fazer diferente, meus queridos, é ser diferente. Não pensa que essa dificuldade hoje de a gente caminhar nos caminhos do Senhor, conduzir os nossos filhos no caminho que se deve andar, não acha que isso só surgiu nessa geração, já vem desde lá. A dificuldade, ela existe desde lá. Só que existe 2 classes de pessoa. Existe uma classe que se dá de qualquer jeito, que vive de qualquer jeito. Mas tem essa geração aqui eleita, que o Senhor separou para andar diferente e fazer diferença. Por quê? Porque a minha arca eu que preciso construir. E a sua arca você precisa construir. Não deixa que a sociedade de hoje dita como você deve viver dentro do seu lar, dentro do seu relacionamento, dentro da sua arca. Hoje é você que escolhe a fazer diferente e ser diferente.
Uma coisa muito interessante também, Noé não se permitiu viver nos padrões da sua geração. Ele foi diferente, fez diferença. E ele era um padrão. Será que nós temos sido um padrão para essa geração? Se nós não temos sido, mas nós precisamos ser. Porque a arca está dentro de mim e está dentro de você. Essa arca, quem construiu foi você, mas quem mandou foi Deus. Deus que mandou você construir essa arca. E você precisa saber quem você colocar dentro dessa arca. Depois que Deus, a gente vai correr ler Gênesis do 6 ao 10. Hoje eu tive assim, coisa fantástica. Foi a primeira vez que eu fiz um cenário lá em casa, né? Fiz um cenário, né? Botei a mesa e o negócio aqui. Eu digo, meu Deus, a vista doía e eu tenho tanta folha e vamos lá. E eu comecei a me transportar para a história de Noé, viver como é que era a situação. Queridos, e a gente vai perceber que... Você já imaginou você construir uma arca e você precisar colocar onça, cobra, todo tipo de animais? Você sabe que vai estudar uma chuva, Deus já falava para Noé, Noé haverá um grande dilúvio. Senhor, como conviver dentro dessa arca com todos esses animais, será que eu não vou servir de alimento? E você se depara, meu Deus, eu digo, cara, será que eu tinha essa coragem? Aí que eu vou entender o quanto é prazeroso confiar em Deus. Já imaginou? Chegar um casal de onça assim e Deus falar, pastor, coloca lá dentro da sua casa. Lá é a arca do Senhor. Como viveria a pastora Luísa, Valéria, Tiago e Paulo? Meu Deus! Vai comer outro. Eu não, fica só tu e as tuas onças. Não for Deus. Mas isso quer dizer intimidade com Deus. Confiança em Deus. E confiar em Deus, querido, é correr esses riscos. É acreditar além do impossível. Aquilo que você acha que é impossível para você, quer dizer para você que é possível porque o Senhor é contigo. Não, você não pode deixar que as dificuldades da vida te paralise. Se apegue em Deus. Deus é quem manda. Como ser um sacerdote em meu lar? Noé andava com Deus e andava com Deus. Como ser um sacerdote em meu lar? Andava com Deus. Andando com Deus, você consegue ser um sacerdote no teu lar. Por que a gente consegue ser um sacerdote no nosso lar quando andamos com Deus? Porque tudo é para Ele, tudo é por Ele. Quando a gente começa a compreender que o nosso lar, que a nossa família é um projeto de Deus, você vai começar a entender que você vai ser bem-sucedido a partir que você se submete à vontade de Deus. Com quem você anda vai definir o que você faz e conquista. Com quem você anda é que vai te definir. Eu achei essa frase fantástica. Com quem você anda
vai definir o que você faz e conquista. Sabe por quê? Porque se você andar com as pessoas certas, você vai conquistar coisas boas. Mas quando você andar com as pessoas erradas, infelizmente, você não vai chegar a lugar algum, a não ser a ruína. Porque às vezes nós queremos andar com pessoas, porque ele é legalzinho, porque ele é bem extrovertido. É porque ele me faz sorrir. Mas é porque ele é uma pessoa assim, que é tão bom ficar do lado dele. Mas, querido, a tua vida ela não é baseada só nisso. A minha vida não é baseada só nisso. Estar ao lado de pessoas legaisinhas que me façam sorrir. A minha vida ela é baseada num propósito de Deus, assim deve ser a sua. E você tem sempre a pessoa certa para andar. Só que às vezes nós escolhemos as pessoas pela... Dá uma salva forte de palma aí, por favor, só para acordar teu irmão do lado aí. Amém. E te fazer andar com pessoas certas não quer dizer que você vai estar em caminho ruim. Às vezes, aquele crente que, lá vem aquele crente já vai falar de novo aquela mesma situação, mas é porque ele tem a visão que Deus está mandando para você. Noé falava para aquele povo que haveria um grande dilúvio, porque o próprio Deus falava com Noé. Aquele povo não acreditava, porque era o homem falando para o outro homem. Mas por que Noé acreditava? Porque era o próprio Deus. E às vezes aqui existem vários Noé na vida de você que está dizendo, ei, se você for, haverá uma grande destruição. Mas sabe, você vai fazer só para ter certeza se realmente está falando a verdade? Queridos, não tira a prova disso não. Vá. Acredite. Quando o teu líder te falar alguma coisa, ouve, porque é a boca de Deus. Ele está sendo apenas instrumento. Quando o teu pastor te chamar para falar algo para você, ouve e obedece, porque ele está sendo um Noé na tua vida. Porque às vezes a mesma intimidade que você tem com Deus não é a mesma que ele tem com Deus. Às vezes ele escuta bem mais claro e diz, ei, prepara o teu povo. Prepara o teu povo que haverá um grande dilúvio. Deus não só mandou Noé construir a arca e botar o povo para dentro, não. Ele construir a arca e mandou avisar o povo. O povo aqui não acreditava, Noé. Nunca choveu. Noé. Está ficando louco ao sol. E Noé construindo. E assim, é uma coisa assim que... Será que os filhos de Noé... Deu 30 anos, será que eles não disseram, pai, vai chover? Será que a esposa de Noé não disse, marido, tu tem certeza que foi Deus que falou isso? Queridos, não duvido do que Deus te falou. Porque a promessa que Deus tem para você é incrível. E se Deus te deu essa família, seja obediente. Ajuda
o Noé da tua casa construir a arca, sem questionar. Porque um dia você vai lembrar. Aquele dia que eu duvidei, olha no que aconteceu. Veio o dilúvio. E glória a Deus que meu pai construiu a arca e a gente pôde ser salvo. Então nunca duvide. Não questione. Seja obediente. Porque essa obediência, meu querido, é que vai te fazer atravessar vários desertos, mas você vai ter o privilégio de entrar na terra prometida. Não questione. Se submeta. Aí chegou o grande dilúvio. E o povo disse: eu posso ver, rapaz, não é que o velho estava falando a verdade mesmo? Não é que vai chover? Só chover. Eu quero que na primeira chuva o povo ele só falou disso, mas quando a água já começou, e aqui pelo pé, já começou aqui pelo joelho, eu posso ver assim o povo dizer: e agora? Noé construiu, está protegido de nós. E fantástico, porque não é Noé que tranca a arca. Quem tranca a arca é o próprio Deus. Deus é que tranca a arca por fora. Talvez para Noé não dar aquela, ser curioso, não dar aquela espiadinha, não entrar água. Deus não, deixa que eu tranco. E ali Noé passou com a sua família. Não podemos esperar neste mundo dos pecados tempos fáceis para nos firmarmos com autênticos e cristãos. Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 9, verso 1. Amém? E abençoou Deus Noé e seus filhos, e disse-lhe: frutificarei e multiplicarei e enchei a terra. Interessante é que depois de tudo, Deus abre a arca e Deus dá mais uma missão para Noé: vá. E Deus, ele não vai de qualquer jeito, ele vai debaixo da bênção de Deus. Porque depois que Deus abre a arca, ele dá uma missão para Noé: vá. Mas eles não vão de qualquer jeito, eles vão debaixo da bênção de Deus. Dessa mesma forma, eu quero que você saia hoje daqui. Que você não vai para o seu lado de qualquer jeito. Que você vai debaixo da bênção de Deus. Mas com um propósito. Porque Deus me chamou, Deus te chamou para povoar a terra. Então vocês são os pés do Senhor nesta terra. Vocês são a boca de Deus nesta terra. Vocês são a mão de Deus nessa terra. E há uma geração que precisa saber que as boas novas estão chegando. Que há um dilúvio vindo. E aquele que não se converter, e aquele que não se submeter na arca, vai morrer. Sai dizendo. Essa pandemia, esse Covid-19, queridos, pensa quantas a arca não foi construída. Que você estava isento de ir para qualquer lugar. Que você precisou ficar em casa.
Mas muitos acharam isso muito chato. Querido, como é que é chato você viver dentro do seu próprio lar com a tua família? Muitos diziam, eu não aguento mais. Muitos. Querido, não tem lugar melhor nesta terra do que a arca que o Senhor construiu. Não tem melhor lugar nesta terra do que a família que você tem. Entende? Não existe. Às vezes é um pouquinho chato. Confessar aqui. Às vezes, vai chegando em casa, tá coisa para fazer. Diz, Senhor, é a minha arca. E eu tenho que me submeter. Mas é tão gostoso você ter uma referência. Você ter um lar onde você possa chegar. E ouvir a tua família junto com você em um só propósito. É fantástico. Para vocês que estão com esse projeto de casamento, glória a Deus, aleluia, que vai vingar em nome de Jesus. Vocês estão apenas começando na estábua da arca. Mas quando vocês casarem, vocês vão aprender a viver dentro da arca. Mas nunca esqueça. Nunca esquece disso. Que você é o sacerdote da arca. O cabeça é você. Não importa quais são os animais que estão convivendo com você. Você só tem que se colocar como cabeça e o líder da sua arca. E deixa Deus agir. Levante-se, coloque de pé.